companheiros. É com muita alegria que aqui nós nos encontramos mais uma vez. Os amigos da Rede Amigo Espírita TV, nossos agradecimentos. Hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo e Kardec. É um estudo básico, é um estudo simples, mas ele se torna interessante devido a alguns dados que nós temos e que muitas das vezes não são comentados pelos companheiros espirituais. Então, vamos lá. Essa figura, costumamos falar que é de Allan Kardec, mas eu vou começar a dizer que essa figura é de Hippolyte Léon Delisle Rivail, porque eu vou começar o nosso estudo falando sobre Hippolyte Léon Delisle Rivail, para depois entrarmos com a figura de Allan Kardec. E vamos ver, então, nesse sentido, começando primeiro o que é o Espiritismo. Eu tirei essas informações de um livro que tem esse nome, o que é o Espiritismo. Por que eu falei que vamos começar com Hippolyte Léon Delisle Rivail e eu estou colocando o que é o Espiritismo? Para formarmos uma base daqueles amigos da Rede Amigo Espírita que estão nos assistindo, que ainda não são muito afinizados com a doutrina espírita. A todos vocês, esse conceito de que é o Espiritismo é um básico, mas muito importante para equalizarmos aquilo que nós vamos comentar hoje. Então, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência, uma filosofia e uma religião. Lá no livro deste nome, o que é o Espiritismo, ele diz que é uma ciência de observação e que a filosofia é a parte doutrinária, ela é filosófica. E agregado à ciência e à filosofia, nós temos a parte religiosa. E continuam eles falando que, como ciência, trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, como suas relações com o mundo corporal. E, como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. E também ele fala como religião que compreende as leis morais, bem como as esperanças e consolações. Então, se eu voltar um pouquinho a tela aqui, como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que demandam da mesma relação, consequências morais. E como religião, são as leis morais que está sendo referenciado. É apenas para a gente manter a mesma linha de raciocínio. Então, vamos lá. Quem é Allan Kardec? Mas na qualidade, na condição de batismo dele, de nascimento dele, com o nome de Hippolyte Léon Delisle Rivail. Até aí todo mundo sabe, né? E nacionalidade dele também todo mundo sabe. Ele é francês, natural da cidade de Lyon. A data de nascimento dele, aí poucos sabem. Mas vamos deixar claro, 3 de outubro de 1804. Nós estamos chegando no mês de outubro. O mês de outubro é considerado o mês de Kardec, porque é a data do aniversário do nascimento dele, no dia 3 de outubro. Agora, interessantíssimo da cor em diante. Quem é que sabe qual foi o horário que ele nasceu? Eu fico na dúvida com relação ao horário que eu nasci. Quando a minha mãe era encarnada, eu tinha que ficar perguntando a ela: mamãe, que horas que eu nasci? E eu devo ter escrito isso em algum local que eu não sei aonde na hora que eu precisar. Mas de Kardec, nas minhas pesquisas, eu verifiquei que ele nasceu 7 horas da noite. Olha que interessante. Além disso, agora, o endereço que ele nasceu.
O endereço que eu nasci, eu sei, e jamais vou esquecer, porque eu nasci em casa. Naquela época era parteira, e a parteira ia na residência fazer o parto, e por isso eu nasci em casa. Mas Allan Kardec também nasceu em casa. Olha que coincidência. E ele nasceu na rua Sala 76, lá na cidade de Lyon. E vamos saber quem foram seus pais. Muitos sabem que o nome do pai dele era Jean-Baptiste Antoine Rivail. Mas qual era a profissão do pai dele? Aí poucos vão identificar, a não ser aqueles que estudam constantemente a doutrina espírita, principalmente a parte da biografia de Allan Kardec. O pai dele era juiz. E o nome da mãe dele era um nome também meio complicado de se falar, porque era Diane Loise. Agora, alguns falam de Morrel, outros falam do Ramel. Bom, mas aí isso não importa para gente. Qual era a profissão da mãe dele? Prestem atenção, a profissão da mãe dele tem muito a ver com a vida dele como Hippolyte Léon Denis Rivail. Por quê? Porque a profissão da mãe era professora. E nós vamos verificar, ao longo do nosso estudo, qual foi a influência da mãe na vida do Hippolyte Léon Denis Rivail. Tá? Bom, aqui é uma curiosidade fantástica, e eu tenho outras curiosidades também, que, se der tempo, eu posso apresentar. Ele foi batizado por um padre na data de 15 de junho de 1805, na igreja de Saint-Denis de la Croix, em Rousset. Essa igreja existe até hoje. É evidente que ela foi quase destruída, não pelo tempo, mas por invasões que a cidade de Lyon recebeu, mas ela depois ela foi toda reestruturada e hoje ela existe como uma igreja remodelada e muito bonita, por sinal. Eu estou falando muito bonita, mas eu conheço só por fora, eu não conheço o interior da igreja. Tá? Bom, vamos agora passar por mais alguns tipos de informações. Ele, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele começou a estudar muito cedo. Então, com 11 anos de idade, ele já saiu da França e foi para a Suíça. Ele foi estudar no Instituto de Yverton, cujo comando desse instituto, cujas teorias aplicadas para estudos nesse instituto eram todas elas do Pestalozzi, que muitos conhecem, principalmente aqueles que estão assistindo ao nosso estudo de hoje. Se forem da área de pedagogia, se forem professores, etc., conhecem muito Pestalozzi. Bom, 11 anos de idade, ele saiu, então, da França para ir para a Suíça. Então, muito novo, muito jovem. Por que isso? Quando eu falei a importância da mãe dele na vida dele, porque ele fez todo o estudo básico com a mãe. E quando ele foi para a escola, ele já tinha um grau de adiantamento muito grande e ele se destacou perante todos os outros alunos da sua idade. Por isso, ele teve condição de, com 11 anos de idade, estudar num colégio melhor, de qualidade melhor, e num ponto mais avançado do que se ele tivesse continuado na França. Tá? E lá, então, na Suíça, lá em Yverdon, ele permaneceu até 1822. Então, olha, ele nasceu em 1804. Se lá ele ficou até 1822, lá ele ficou até com que idade? Com 18 anos de idade. Então, 18 anos de idade, ele já tinha terminado os estudos dele em Yverdon. E com 18 anos de idade, ele voltou para a França. Mas quando ele voltou, ele já voltou numa condição de mestre.
apesar de que ele, aqui está escrito submestre, mas ele ocupou essa posição de submestre até antes dele ir para Everton, e depois também, em algumas colocações onde ele foi solicitado, ele foi monitor, mas ele voltou na condição de mestre. E, aos 14 anos, lá, quando ele estava em Iverdon, o pessoal ficou impressionado com ele, pelo grau de conhecimento dele, pela desenvoltura que ele se fazia presente. Então, ele já era monitor de várias matérias lá em Iverdon, na Suíça. Começaram suas atividades profissionais. Então, ele foi bacharel em letras. Uma outra curiosidade que eu gostaria que vocês prestassem atenção pela importância desse bacharelado deles em letras. Ele falava perfeitamente, ele dominava os idiomas alemão, inglês, holandês, grego, latim, italiano, espanhol, além do próprio francês, que era a sua língua nata. Então, vejam quantos idiomas ele dominava. E também outros bacharelados que ele adquiriu na área de ciência. Na área de ciência, ele foi bacharel em matemática, em física, química e astronomia. Mas eu acrescentei ali uma coisa que também nos chama a atenção, e nós vamos verificar que na área de física ele tinha um grande conhecimento e era uma matéria que ele se dedicava muito, era a área de magnetismo. Então, aqui nós estamos falando de Hippolyte Léon Denis Rivail, que dominava 7 idiomas, além do seu idioma nato, e, na área de ciência, ele dominava grande parte de matemática, física, química e astronomia, com especialidade na área de magnetismo, quando se tratava da física. Tá? Então, já estamos pintando uma biografia de um homem que se destaca perante vários de sua época na área de ciência, na área de letras e com um brilhante conhecimento intelectual. Bom, ainda continuando relatando algumas das suas atividades, apenas algumas e não todas, porque são muitas, no período de 1824 a 1848, ele, como pedagogo, ele escreveu várias obras dentro na área pedagógica para a França. Tá? Em 1824, ele elaborou um método baseado no método de Pestalozzi só para ensinar matemática. Em 1825, ele fundou e dirigiu uma escola de primeiro grau. Então, com relação a essa escola aqui, eu vou contar para todos vocês que estão nos assistindo a curiosidade disso. Ele, como Hippolyte Léon Denis Rivail, era um homem muito importante, culturalmente falando, na França, e já começando a ser muito importante culturalmente falando também na Europa, por causa da sua intelectualidade e por causa também da sua postura como ser humano. E ele, então, fundou uma escola de primeiro grau. E essa escola, a cada ano que passava, essa escola adquiria cada vez mais importância, mais alunos, e o conhecimento dessa escola, da existência dela e do grau de escolaridade que eles prestavam aos alunos lá presentes, era tão grande que pessoas de várias partes da Europa começaram a ir para se matricular nessa escola de primeiro grau dele. E a cada ano que passava, a frequência era maior. E tinha uma seleção muito grande para ser aluno dessa escola. Eram filhos de pessoas que tinham um poder aquisitivo alto, pagavam bem, a escola prosperava, a escola evoluía, a escola evoluía em qualidade e evoluía também em conhecimento, no sentido que ela estava sendo muito conhecida.
Agora, por que então que se ela foi fundada em 1824, em 1825, em 1834, 9 anos depois, ela só estava com dificuldades financeiras? Isso acontece só lá na França. Aqui no Brasil não acontece isso. Porque lá, Hippolyte Léon Denisard Rivaio colocou o tio dele como sócio dele. Tá? Então, os dois controlavam a escola, os dois mandavam na escola e era uma sociedade entre ele e o tio. Só que o tio, por isso que eu falei que no Brasil não acontece isso, o tio tinha o vício do jogo. E no jogo, o tio ganhava e perdia. E uma certa feita, ele perdeu muito dinheiro. Não tinha como pagar. Aí ele penhorou a escola e colocou a escola como uma parcela na parte da dívida dele com o jogo de bicho. O Hippolyte Denisard Léon Rivaio, professor Rivaio, quando soube disso, ele disse: não, isso não é possível. Jamais faremos alguma coisa que não seja justo e que não tenha um princípio moral. Vamos separar a nossa sociedade. Mas para separar a sociedade, ele teve que vender a escola. Então, ele vendeu a escola, a metade do dinheiro ele deu para o tio e falou assim: vai, paga suas dívidas, some da minha vista. Algo nesse sentido. E o restante do dinheiro que ficou com ele, que era um valor grande, porque a escola era muito valorizada, vários amigos da época falaram para ele: pô, você não vai ficar com esse dinheiro parado. Eu tenho conhecimento de mercado financeiro, eu vou te ajudar a gerir esse dinheiro. Então, o professor Rivaio acreditou nesses amigos dele, colocou esse dinheiro à posição dos amigos e, no fim de pouquíssimo tempo, ele não tinha mais a escola, não tinha mais o dinheiro, os amigos dele sumiram com tudo. Isso é um fato marcante na vida dele. E, em 1828, ele continua os seus trabalhos profissionais e ele, então, fez um plano de melhoramento para a instrução pública lá na França. E ele elaborou em 31 uma gramática francesa que ficou mais de 100 anos em vigor para que a gente possa sentir a profundidade do conhecimento desse professor. Bom, agora nós vamos falar uma coisa muito interessante. O Anderson estava conversando comigo antes de nós iniciarmos essa gravação e ele me disse: Castellani, existe um ditado que é da época dos pais deles e provavelmente da época dos meus pais, que diz o seguinte: o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. E isso também aconteceu com o nosso professor Rivaio. Só que ele casou também com uma professora, Amélie Gabrielle Boudet. E essa professora, ela também tinha um intelecto muito elevado. Ela era muito conhecida na sociedade francesa. Tinha um conhecimento muito vasto. E isso ajudou muito ao professor Rivaio no desenvolvimento, tanto na sua vida como professor Rivaio, quanto na sua vida como Allan Kardec. E graças a esse conhecimento dela, ela auxiliou Kardec em várias obras, na Revista Espírita, no que é o Espiritismo, inclusive em obras póstumas e por aí adiante. Bom, passando um pouco mais rápido,
Mas vamos verificar o seguinte: ele era uma pessoa que, além de ser muito conhecido, havia um interesse muito grande da parte dele em que a França fosse uma nação também conhecido tanto da parte científica, também fosse conhecido pela parte intelectual dos seus habitantes, e ela não ficasse para trás no acompanhamento da história que se desenvolvia na época. Então, o professor Rivaio dava aulas particulares em sua casa, e vejam só, aqueles alunos que diziam a ele que não tinham condição financeira para pagar essas aulas, ele dava aula de graça. Aula de química, de matemática, de anatomia, de fisiologia, de várias coisas. Até de astronomia ele dava aula. E não cobrava desses alunos. Mas ele fez uma coisa que até hoje ele é reconhecido dentro da literatura francesa, dentro das escolas básicas francesas. Como ele era um homem de ciência e como ele via que a França precisava acompanhar aquilo que estava sendo apresentado ao mundo por outras nações, que era o despertar de uma nova era tecnológica, o que ele fazia? Ele pegava literaturas aonde ele encontrava, em países de idiomas diferentes do idioma francês, daqueles idiomas que ele conhecia, fazia a tradução dessas literaturas para o idioma francês e deixava à disposição do público francês, dos sistemas acadêmicos franceses, para que a França pudesse acompanhar a evolução que estava se processando na Europa naquela época. Vejam a profundidade de um homem que pensa dessa maneira. Será que hoje nós pensaríamos assim? E, além disso, muitas dessas obras dele, ele fazia gratuitamente, com o intuito apenas de desenvolver a cultura francesa perante as outras demais nações europeias. Bom, se continuarmos falando sobre atividades profissionais, nós vamos ver que dentro das áreas de ciências exatas, ele também trabalhou muito e fez muito pela humanidade e pelo seu povo. Bom, homem de grande projeção na França, como em outros países da Europa, sendo membro de várias sociedades sábias e tendo recebido muitos títulos e honras. Aqui não vai dar tempo da gente citar, mas vamos agora entrar na parte espírita. Como esse professor Rivaio se tornou espírita? Vejamos o seguinte, vamos a 1843. O que a gente pode lembrar de 1843? Em 1843, começou o que muitos até hoje chamam, na cidade de Hydesville, que era um condado de Nova York, os raps. O que são os raps? São ruídos através de batidas, através de uma sonoridade bem definida, e esses movimentos de batidas começaram a serem traduzidos, serem decodificados, e surgiu, então, o que está no princípio dos estudos que nós fazemos da doutrina, como o primeiro telégrafo sem fio da história da área espírita. Então, isso aconteceu em Hydesville, onde um fantasma, que vamos chamar assim, porque naquela época ninguém tinha noção que era um espírito ainda, passou a ter a partir daquele momento, mas até então não. E esse fantasma foi chamado de Rosman. Existe até um livro do Lamartine Palhano
sobre o fantasma de Hydesville, está lá Roswell, o fantasma de Hydesville, é onde um indivíduo chamado Joseph Ryan, que era caixeiro viajante, que andava batendo de porta em porta vendendo as suas mercadorias. Um determinado dia bateu na porta de uma casa e foi atendido pelo casal chamado de família Bell, casal Bell, aonde esse casal, conversando com ele, disse: nós estamos com pena de você, porque você está muito cansado, já é tarde, carregando esse peso, esse volume, essas coisas, por que você não dorme na nossa residência? Aí ele aceitou, dormiu lá, e durante a noite esse casal Bell o assassinou, roubou todos os seus pertences e ele ficou dentro da casa deles, um ambiente que a literatura diz emparedado, colocado no meio de uma parede, e ali ficou por muitos anos, e muitos anos essa casa ficou abandonada. 5 anos depois, muda para essa mesma residência uma família chamada família Fox. E foi nessa família Fox, onde as irmãs Fox, juntos com seu vizinho Isaac Post, começaram a fazer a decodificação dessas pancadas feitas pelos Rosman, que era o Joseph Ryan, aonde descobriu que ele era um caixeiro viajante, que ele tinha sido assassinado por essa família, que o corpo dele estava ali dentro ainda até hoje emparedado, e o que tinha acontecido. Quando essa notícia espalhou, essa notícia saiu de território americano e chegou na Europa, houve a coincidência na Europa que lá já estava acontecendo nas altas sociedades, a nível de festa, um movimento chamado de mesas girantes. E aí entra o professor Rivaio nessa história. Em 1854, pela primeira vez, ele ouviu falar dessas mesas girantes. E quem comentou com ele sobre essas mesas girantes foi um professor também, chamado Sr. Fortier, que era magnetizador como ele, físico com conhecimentos avançados na área de magnetismo. E ele escutou o que o Fortier falou para ele, mas não deu ouvidos a nada que o senhor Fortier havia falado para ele. Um ano depois, em 1855, já no início do ano, apareceu um outro companheiro chamado senhor Carlotti, ou Carlotti, que muitos falam Carlotti, tá? Que já conhecia o professor Rivaio há cerca de 25 anos, aproximadamente, e os dois também eram cientistas, eram físicos, eram estudiosos da matéria. E o seu Carlotti, ele era muito dinâmico e muito envolvente nos seus comentários, então ele tentou envolver o professor Rivaio naquilo que ele acompanhava, porque, segundo ele disse, já havia 5 anos que ele acompanhava esse movimento das mesas girantes. Queria fazer uma pesquisa, então ele tinha todas as anotações de suas observações escritas em cadernos, e ali falava sobre espíritos. Aí o professor Rivaio ficou só escutando. Espíritos? Aí, em uma outra comunicação, esse próprio senhor Carlotti falou para ele: eu tenho a certeza que você ainda será um dos nossos pelo conhecimento que você traz. Aí ele, muito polido, muito educado, ele disse: não digo sim, nem digo não. Vamos observar ao longo do tempo. E, como eu disse, isso tudo aconteceu no início de 1855. Em maio de 1855, ainda bem no início do ano, ele conheceu uma outra família, que era a família da senhora Plenemazon.
aonde na casa dela já se processavam várias reuniões das mesas girantes, mas não com aquele intuito que os salões da Europa faziam de festas. Ali já se pesquisava aonde o senhor Fortier participava e aonde o senhor Carlotti participava e aonde eles, principalmente o senhor Carlotti, escrevia bastante todas as suas observações e chegou a ter um número muito elevado de observações que preencheram 50 cadernos. Já pensaram? 50 cadernos manuscritos? E nesses 50 cadernos manuscritos, tanto o senhor Fortier quanto o senhor Carlotti falaram assim: como nós te conhecemos, sabemos da sua capacidade de síntese, da sua dedicação ao estudo. Nós vamos deixar esses 50 cadernos com você para que você coloque uma ordem e que nessa sequência você possa elaborar algum tipo de estudo, algum tipo de conhecimento que venha nos facilitar. Aí, nessa mesma época, na casa da senhora Plenemazon, ele conheceu a família Boudin. E a família Boudin fazia semanalmente reuniões com as mesas girantes na casa deles. E houve um acordo entre eles, e daí em diante foi que o professor Rivail nunca mais deixou de assistir, a não ser em determinadas datas especiais, essas reuniões. E ali ele percebeu que aquilo não era algo muito fácil no início para ele entender, porque quando o senhor Fortier diz a ele, falou com ele, falou o seguinte, eu vou até ler aqui no livro agora. Eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interrogue-a e ela responde. Então, vejam, na figura de uma pessoa intelectual como ele, um cientista, alguém fala para ele que existe uma mesa, você conversa com a mesa e a mesa responde aquilo que você está conversando com ele. Se hoje alguém falasse isso para a gente não ia acreditar também. Aí, o que ele respondeu ao senhor Fortier nessa ocasião? Ele disse o seguinte: aí existe uma questão. E eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Olha a beleza dessa resposta. Mas, graças a todos nós que hoje conhecemos a doutrina espírita, ele não parou aí, ele foi em frente, ele foi adiante, ele começou a pesquisar, ele verificou que realmente havia espíritos e que ele, como o senhor Carlotti falou com ele, ele ficou naquela, o que é espírito? E ao longo de todas essas reuniões que ele estava assistindo, ele verificou que espíritos nada mais eram do que seres humanos que haviam perdido o seu corpo físico, estavam portando hoje, como nós falamos, desencarnados, e que, como desencarnados, estavam se comunicando com os encarnados e dando seus recados. E a sua pesquisa levou ele mais adiante ainda, levou ele a dizer que esses espíritos, eles conservavam uma sabedoria deles, que era a sabedoria que eles tinham quando encarnados, mas que não significava que esses espíritos eram extremamente sábios, eram muito inteligentes, porque eles levavam a inteligência da época que eles eram encarnados. Então, existiam espíritos com conhecimento maiores e espíritos com conhecimentos melhores. Espíritos que ainda estavam se desenvolvendo numa velocidade maior e outros que seu desenvolvimento era mais lento. E isso foi fazendo com que ele começasse
dentro daquele trabalho de seleção dos 50 cadernos, e dentro de todas as observações que ele fez, ele começou a ter uma clareza muito maior da doutrina espírita. Mas antes de passar para as obras que ele assinou com Allan Kardec, eu queria dizer por que ele colocou esse nome de Allan Kardec. Porque nessas pesquisas que ele estava fazendo, e durante o momento que ele permaneceu durante muito tempo na casa da família Baudin, participando de todas essas reuniões, apareceu certa feita um espírito que se identificou para ele e deu o nome a ele de Zéfiro. Quem é esse Zéfiro? Esse Zéfiro disse a ele o seguinte: Hipólite, nós nos conhecemos há muito tempo. Eu te conheço ainda na época dos druidas, lá nas Gálias. Vivemos juntos. E lá, o seu nome era Allan Kardec. E eu agora te revelo que foi dado a mim a permissão, como sendo seu amigo durante vidas anteriores, de continuar agora como um dos seus orientadores espirituais. Então, muitos falam que o Zéfiro é um dos guias espirituais que acompanhou Kardec durante a sua obra dentro da doutrina espírita. E então, quando ele já tinha muita coisa elaborada, que ele precisava colocar isso escrito para que a humanidade soubesse da grandiosidade e da beleza de tudo aquilo que ele havia coletado, analisado, estudado e redigido. Ele pensou, consultou um amigo dele chamado Didier, e falou para ele: se eu colocar o meu nome como autor dessa obra, muitos irão comprar esse livro, é verdade. Mas muitos irão colocá-lo na prateleira, para apenas dizerem que eu tenho uma obra dentro da minha casa do professor Rivaio e nunca irão ler ou estudar com a profundidade que essa nova matéria necessita. Mas, além disso, eu não sou proprietário dessa obra, porque essa obra não fui eu que escrevi. Essa obra foi toda ela ditada pelos espíritos. Eu apenas organizei isso de uma maneira didática. Então, por isso, vou colocar como autor da obra Allan Kardec, que foi meu nome em vidas anteriores. E ninguém sabe quem é Allan Kardec. Então, aqueles que comprarem a obra vão comprar pelo conteúdo e pela beleza do conteúdo que aqui se processa durante todos esses estudos. E assim, então, dessa data em diante, ele começou a assinar todas as obras com o nome pseudônimo Allan Kardec. Então, como Allan Kardec, ele escreveu a Revista Espírita, ele escreveu um livro chamado Que é o Espiritismo, que existe na livraria de quase todas as casas espíritas nossas. Ele escreveu uma brochura chamada O Espiritismo em sua mais simples expressão. Tem um livrinho pequenininho chamado Preces Espíritas, também muito bom, e quem não conhece deveria conhecer. Ele é pequeno, mas tem preces lindas e maravilhosas, tá? E aí começou a história do Pentateuco Espírita. O que vem a ser o Pentateuco Espírita? Eu não sei se, pelo que está sendo projetado, se dá para ler aquele quadrinho branco que está ali do lado, porque nós sabemos do grego que Pentateuco vem a ser 5, a palavra penta. E teuco, chamado teuchos, tá? Em grego,
significa volume. Então, o Pentateuco são 5 volumes. A gente sabia disso. Mas eu desconhecia, quando eu fiz o estudo, da palavra teousos em grego. Tá? Aí veio o Livro dos Espíritos, então, em 1857, 4 anos depois, o Livro dos Médiuns, 3 anos depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1 ano depois, o Céu e o Inferno, e 3 anos depois, escreveu a Gênese. Esses são os 5 livros que fazem parte da codificação chamada do Pentateuco Espírita. Vamos agora aqui verificar essa figura. França, ou Hippolyte Léon-Denis Arrivai, ou Allan Kardec, que agora nós já conhecemos e fomos apresentados os dois, e uma figura básica do Livro dos Espíritos lá na sua origem. Essa é a 4ª edição do Livro dos Espíritos. Eu procurei primeiras e segundas edições para colocar aqui e só achei a 4ª. Se alguém tiver uma foto dessa da primeira edição e quiser mandar para a gente, eu agradeço, tá? E olha agora a beleza desse estudo. A beleza desse estudo está aqui em 1857, na codificação, na escrita, vamos chamar assim, do Livro dos Espíritos. Ele foi de uma inteligência extrema, porque ele escreveu o que nós chamamos livros dentro de livro. Vamos falar nesse linguajar para ficar mais clara a compreensão. Então, a primeira parte desse livro são as causas primárias. A segunda parte, o mundo dos espíritos. A terceira parte, leis morais. E a 4ª parte, esperança e consolação. Por que eu falei, então, que ele escreveu livro dentro de livro? Porque, dentro do mundo dos espíritos, desenvolvendo o conteúdo, aprimorando e colocando mais informações, deu origem ao Livro dos Médiuns. E assim sucessivamente todos os outros. A terceira parte, as leis morais, deu origem ao Evangelho. A 4ª parte, esperanças e consolações, ao céu e inferno. E a primeira parte, as causas primárias, à Gênese. E olha mais a beleza de alguém com uma inteligência aprimorada, aonde colocou, e nós sabemos hoje, que a doutrina espírita é baseada dentro de uma trilogia: ciência, filosofia e religião. E como que ele jogou essa trilogia na distribuição desses livros para melhor explicitar aquilo que ele queria trazer para a gente? Lá, se o Anderson puder mostrar, nós vamos verificar que a parte filosófica está onde? Na primeira obra da codificação, do Livro dos Espíritos. Aí ele agora vai para a parte científica, que está contida na Gênese e no Livro dos Médiuns. Estávamos lembrando disto? Olha a importância desse estudo. E depois a parte religiosa, no Evangelho, principalmente, que são as leis morais, né? E na parte do céu e inferno, esperanças e consolações. A gente podia até encerrar a nossa palestra aqui, porque a maravilha de uma pessoa com a intelectualidade que ele teve, com a dedicação que ele proporcionou ao estudo da área espírita, área nova naquele tempo, 1850, tá? E a beleza desse conhecimento transformada em obras que podemos chamar de grande literatura filosófica, científica e religiosa, nós até hoje estamos estudando. E até hoje nós podemos dizer o que ele mesmo já nos falou, que se algum dia a ciência comprovar que nós, da área espírita, não estamos acompanhando essa ciência porque ela está sendo mais atualizada, mais precisa do que aquilo que nós temos relatado
dentro da filosofia, dentro da religião e dentro da área científica. Então ele diz, fique com a ciência, porque está na hora do espiritismo acompanhar a revolução científica. Mas até hoje, graças a Deus, isso não aconteceu. Até hoje nós vemos, principalmente dentro das obras que está ao nosso alcance, de André Luiz. Olha a parte científica, olha o conteúdo científico dessas obras. Emmanuel também tem, mas a riqueza de André Luiz nessa parte científica é muito grande. E hoje, a ciência materialista está conseguindo chegar próximo de alguns pontos que André Luiz, na década de 40, na década de 50 do século passado, colocou em suas obras. É muito bonito esse fato, e é muito bonito a religião que nós abraçamos. Então, meus amigos, eu teria mais coisas a apresentar, mas o tempo já está bem adiantado. Eu vou passar rápido, muito rápido mesmo, mostrando que o primeiro livro das causas primárias, ele fala sobre a criação dos seres vivos, relacionando Deus, espírito e matéria. No segundo livro, ele fala pelos espíritos, refazendo a relação do mundo material com o mundo corporal, que é o livro dos médiuns, aonde no Evangelho ele fala das leis morais, das leis relacionadas às leis divinas, que são as leis emanadas por Deus, e a lei humana, que é aquela feita e escrita pelo homem, mas também aqui eu coloco todas as leis que estão contidas no Evangelho. É só a gente ir lá, pegar, pesquisar e estudar. E no quarto livro, O Céu e o Inferno, ele fala da correlação entre o mundo material, o mundo corporal e o mundo espiritual. São exemplos bastante famosos. Aí vamos falar agora do desencarne de Allan Kardec. Ele desencarnou em março de 1869 e desencarnou de um aneurismo cerebral que ele teve. Como isso aconteceu? Na época, ele trabalhando muito, muito exausto, muito cansado, e ele estava querendo se mudar para um outro ambiente maior para poder adquirir mais espaços onde ele gostaria de receber aquelas pessoas que estavam estudando junto com ele a área espírita. Mas não deu tempo. Ele era uma pessoa que tinha problemas cardíacos. E já tinha sido alertado pela espiritualidade que ele iria desencarnar antes do tempo devido à grande dedicação que ele deveria prestar ao estudo da área espírita em detrimento da sua própria saúde. E assim, então, ele fazendo, tá? Aconteceu que desse dia 31 de março, ele, em casa, na presença das suas tarefas, bateu a porta. Um caixeiro que, se na época usava esse nome, mas era um funcionário de uma livraria que queria algumas obras da Revista Espírita. E na hora que ele estava atendendo esse caixeiro, esse representante da livraria, ele teve um aneurisma cerebral e assim desencarnou. E os companheiros espirituais até hoje dizem que ele morreu conforme viveu, trabalhando o tempo todo. E ele, então, conhecido e bastante, vem Herculano Pires dizer que se não houvesse a existência de Kardec, hoje, com certeza, não haveria o Espiritismo. Agradeço a todos pela atenção, agradeço aos amigos da Rede Amigo Espírita,
Agradeço aos companheiros das casas espíritas de várias regiões que estão nos assistindo. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Muito obrigado por esses momentos que aqui passamos juntos. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e que possamos continuar trabalhando dentro da nossa doutrina espírita. Que assim seja.